Então, Jones, primeira pergunta para Kim é contigo. Vamos lá. São 3 minutos, né? Isso. Vamos lá. Deputado, eu vou responder na réplica essa sua provocaçãozinha, mas vamos debater o que interessa, né? No Brasil, é muito comum os liberais falarem que o problema do preço das coisas é imposto. E aí, de fato, o Brasil tem uma estrutura tributária injusta, em que a classe trabalhadora e a classe média é basicamente quem paga os impostos no consumo, e a burguesia, os ricos, os bilionários não pagam nada. Só que esse negócio de dizer que reduz imposto e resolve o problema é uma falácia. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da saúde. Em 2023, o déficit comercial da saúde foi de 20 bilhões de dólares. Desse valor, só em fármacos foram 9,8 bilhões de dólares. O que é que significa isso? A gente comprando de fora porque não está produzindo internamente. O Brasil já chegou a produzir 50% dos IFAs, ingrediente farmacêutico ativo, que é que faz o remédio funcionar, que consome hoje em dia só produz 5%. E aí, você percebe que, por exemplo, alguns medicamentos, o Lenacapavir, que é um medicamento muito importante no tratamento do HIV/AIDS, ele custa, com lucro de 30%, 40 dólares. Só que a empresa quer vender aqui para o Brasil, para o SUS, por 42 mil dólares. Ele custa 40 dólares, com a taxa de lucro de 30%, que é acima da média mundial da taxa de lucro do capitalismo. Aí você pega outro medicamento muito importante para o tratamento do HIV/AIDS, que é o Dolutegravir, que o valor dele, a OMS compra por 0,21 centavos e quer vender para o Brasil por R$ 4,40. Ou o Sofosbuvir, que é um medicamento para hepatite C. O Brasil tem 300 mil pessoas com hepatite C, e que depois que teve um processo judicial para o Brasil solicitar a produção de genéricos, o remédio aumentou 1.400%, né? Então a gente deixa de gerar emprego dentro do Brasil, a gente encarece o preço dos medicamentos. Para vocês terem uma ideia, 40% do mercado de fármacos é demanda do SUS, compra do SUS, 95% é compra do SUS do mercado de vacinas e 50% do mercado de equipamentos. Então o SUS é o grande consumidor de remédios, de equipamentos, de meios de diagnósticos e de vacinas. A gente poderia fazer um processo de substituição de importação, garantir a produção interna disso e realmente baratear o preço dos medicamentos, porque na mão de monopólios estrangeiros não tem como baratear. O professor Carlos Gadelha, que é o grande especialista em economia política da saúde, ele fala que hoje o setor da saúde gera 9 milhões de empregos, poderia gerar 25 milhões de empregos com a política de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. Isso é fundamental, né? Deputado Kim Kataguiri, qual é a sua proposta para o Brasil superar a dependência científico-técnica no setor de fármacos e, por exemplo, a gente aumentar a produção de IFAs no Brasil? Minha proposta é o seguinte, a gente começa com a reestruturação do orçamento. Não existe como a gente fazer investimento público se a gente não cortar gasto, né? Começa por aí, né? Se a gente não cortar os gastos obrigatórios que a gente tem, se a gente não enxugar a nossa máquina pública, não sobra recurso para investimento, não tem nada de engraçado nisso. Os gastos obrigatórios sufocam a margem que o governo tem para investimento. Eu já coloquei para você, 94% dos gastos são obrigatórios. E esses gastos nem consideram gastos que são materialmente obrigatórios. O jeito para melhorar a saúde pública é corta gasto. Com o pagamento de contas de luz, com o pagamento de contas de água e etc. Então, nem sobra os outros 6%. Então, como que a gente faz uma política de investimento público pesada, como os países desenvolvidos fazem, sem que a gente tenha uma revisão periódica de gastos e sem que a gente corte os gastos para sobrar dinheiro para investimento, né? Investimento é aquilo que dá, para quem nos assiste entender, investimento é aquilo que dá o retorno no longo prazo, né? Você investir num parque industrial, você investir num complexo tecnológico, você investir em ciência e tecnologia, naquilo que dá retorno. Gasto é aquilo que você gasta e não volta mais, né? Tá lá a folha de pagamentos, tá lá a previdência, tá lá gastos da folha com saúde, com educação e por aí vai. E há gastos que são possíveis de cortar, como eu coloquei para você, né? A gente tem mais de 400 bilhões de reais de privilégios tributários. Gasto não necessariamente é aquilo que você investe não volta mais. Como eu disse anteriormente, esse negócio da impressão de moeda, né? Emissão de moeda, não necessariamente ela causa inflação se ela tiver aderido a uma política de investimento em política pública. Então, em infraestrutura pública. Então, tem gastos que eles não vão embora e não voltam mais. Por exemplo, gasto com saúde é um gasto que evita prejuízos futuros. Gasto com
resolução de problemas sociais é um gasto que gera até lucro. Evita tipos de desperdício. Por exemplo, você investir em uma campanha de saúde é algo que vai desonerar de ter que tratar um problema de saúde no futuro que é muito mais caro de ser tratado, né, por causa de uma política pública. Então, né, não é cortando gasto que se resolve, e não é necessariamente o gasto é aquilo que você coloca e vai embora e você perde pra sempre, né? Como sempre, liberal sempre confundindo essas coisas, né? Eles gostam muito de fazer a confusão na cabeça da gente, querer comparar a folha orçamentária de um estado-nação com a folha orçamentária de uma família, de uma casa, né? Porque realmente na sua casa o que você gasta do seu dinheiro realmente não volta para você, geralmente, né? Mas para o estado isso daí é bem diferente, né? Fora também a questão que na sua casa você não emite moeda nacional. E se a gente não cortar, não vai sobrar dinheiro para fazer investimento em saúde pública no Brasil. E digo mais, é um governo de direita que demais diminuiu o déficit da tabela SUS no Brasil inteiro com a tabela paulista aqui no estado de São Paulo com o governador Tarcísio. O que o governo federal, com 16 anos de governo de esquerda, não fez, que é a piada que se paga hoje, né, da tabela do SUS, você vai no hospital público, uma consulta, o SUS paga R$17, aquela consulta custa R$200. Você tem um déficit gigantesco. Muito desse déficit é suprido, sabe pelo quê? Pelo atendimento privado de instituições que atendem SUS, né? Ou seja, instituições como o Hospital de Base São José do Rio Preto, que são instituições privadas, mas que têm atendimento majoritário SUS, eles atendem no convênio, e sabe o que os capitalistas da iniciativa privada malvadões fazem com esse lucro? Utilizam esse lucro para suprir o déficit que eles têm do SUS que o governo não paga. Então, para além da gente ter dos modelos de hospitais que mais funcionam no nosso país, aqueles que têm um atendimento privado e que utilizam o lucro do atendimento privado para elevar o padrão do atendimento SUS e para financiar o déficit da tabela SUS, a gente tem também a tabela paulista, que foi aquela que mais supriu o déficit na saúde que a gente tem no nosso país. E um outro ponto fundamental, se investe muito pouco e se fala muito pouco em prevenção no Brasil, né? A gente é um dos países que tem o menos investimento em prevenção, e aí entra o trabalho de você ter o acompanhamento de doenças que nunca precisariam chegar no hospital, como o caso na cidade de São Paulo, das mais comuns, você ter diabetes, você ter colesterol, você ter problemas cardiovasculares, você ter bronquite, coisas que nunca precisariam chegar no atendimento de média e alta complexidade, que poderiam ficar na primeira atenção básica, só que como a gente não tem um acompanhamento de saúde de família para fazer a orientação dessas famílias e tá lá toda semana o sujeito Dona Maria, parou de colocar tanto sal na batata, e aí, tá comendo tanto açúcar, né? Hábitos que sequer precisariam chegar num médico, num enfermeiro, para antes de chegar numa situação gravíssima, poderiam ser feitos, poderiam ser investidos em uma coisa que não acontece no Brasil. Eu, pessoalmente, né, no meu mandato das minhas emendas parlamentares, já mandei dezenas de milhões de reais para investimento em ciência e tecnologia na área da saúde. Um dos maiores exemplos disso, 5 milhões de reais para a Universidade Federal de Minas Gerais, que desenvolve um excelente trabalho na vacina. É engraçado ele falando de ciência e tecnologia, sendo que a tabela SUS, que ele tanto cita do Tarcísio, ele na verdade tirou dinheiro da educação, né? Pra tentar pagar a tabela SUS paulista. Aí, ó, financiou a FMG, e com... Oi? Volta aí pra você ouvir de novo um segundinho. Da Play. Reais para a Universidade Federal de Minas Gerais, que desenvolve um excelente trabalho na vacina contra o crack e contra a cocaína. E olha aí, falou bem da pesquisa aqui, que desenvolveu a vacina contra o vício em cocaína. Olha aí. É isso mesmo. É isso. Mas mas o MBL não divulgava que era só balbúrdia que acontecia na universidade pública? Pois é, filho. Pois é. Fala. Eu tô te falando, quando você coloca de frente pra um debatedor, muda completamente o discurso. O discurso que eles fazem pra jovenzada do MBL não cola mais. Cola. Não, ele ia passar vergonha, né, cara? Ia passar vergonha, né? Ia passar vergonha, igual eu fiquei sabendo que passou vergonha um ANCAP contra o menino lá, o rapaz da orientação marxista. Caraca, só. Lá vem ele prometendo as coisas que ele não vai cumprir, todo mundo sabe. O professor coordenador da pesquisa me colocou que com cerca de 15 milhões de reais, a gente conseguiria construir um parque aqui no Brasil para não precisar mandar as vacinas para fora para depois voltar para cá, para a gente produzir, para a gente ter as vacinas aqui.
Então, de fato, não há plano estruturado de investimento em nenhuma área enquanto a gente não cortar gasto, porque a gente gasta muito e gasta mal, eu repito. E mais uma vez, há diversos lugares, falei dos privilégios tributários que a gente tem para iniciativa privada, dá para a gente colocar também da elite do funcionalismo público só de juiz e de promotor em super salários de mais de 44 mil reais por mês, gente que chega a receber 100 mil reais, 200 mil reais. Hoje a gente tem o último levantamento, um levantamento já desatualizado, mais de 8 mil juízes que recebem mais de 100 mil reais por mês do dinheiro do mais pobre e do dinheiro do trabalhador. A justiça trabalhista, que é tão glorificada, né, pelas esquerdas, ela custa o dobro daquilo que paga para o trabalhador. Ou seja, era mais fácil a gente pagar o dobro do que cada trabalhador pediu na justiça sem ter justiça trabalhista do que a gente manter a estrutura. Acaba com a justiça trabalhista. Porque ela custa muito. Meu Deus do céu, gente. Não tem nem condição de levar a sério. Na babesca que a gente mantém hoje de juízes recebendo super salários. Então, sem uma reforma estrutural do nosso orçamento público, a gente não vai conseguir investir em nada. Tem 15 segundos ainda. Isso, ele pode gastar depois. Tem 20 segundos, você tem 3 para réplica. Veja, o deputado, ele não respondeu concretamente como ele faria para reduzir essa dependência tecnológica e a gente deixar de ter um déficit de 20 bilhões na saúde como teve em 2023. Mais uma vez, o deputado não lembra dos projetos de lei que ele apresenta. Ele apresentou um projeto de lei que é até bom sobre a lei de patentes, para fazer a modificação na lei de patentes de 96 do governo FHC. E na justificativa do projeto está dito que o principal problema do valor alto do preço dos remédios no Brasil é a legislação de patentes atuais que privilegiam os grandes laboratórios estrangeiros que saem estendendo de maneira sem limites as patentes, impedindo, por exemplo, que se transforme em medicamento genérico. O deputado esqueceu do projeto de lei, ele não lembra, provavelmente a equipe dele apresentou e ele nem leu. Então, deputado, eu vou dar algumas sugestões para você. Primeiro, a gente precisa mudar a lei de patentes do governo FHC, proibindo, por exemplo, patenteamento de micro-organismos, proibindo a prática de evergreen, que na verdade é patentes perene. Você faz alguma pequena modificação, o medicamento é o mesmo, o composto é o mesmo, mas você estende a patente por mais de 20 anos. Hoje no Brasil, 85% das patentes registradas no INPI são de estrangeiros, né? Então a desnacionalização completa da produção de patentes no Brasil. Isso passa também por reverter a abertura comercial iniciada no governo Collor, continuada no governo FHC. A Fiocruz lançou uma publicação, Saúde é Desenvolvimento, o Maxwell está subindo agora para as minhas redes, que mostra que o Brasil foi o país que mais abriu a sua indústria farmacêutica, olha, o seu mercado farmacêutico no mundo nos últimos 20 anos. A tendência global é proteger a indústria local e garantir o crescimento dessa indústria a partir da demanda interna. O Brasil está na contramão do mundo, abrindo esse mercado. A partir disso, o investimento permanente e constante e acesso a crédito para potencializar as possibilidades que a gente já tem. Então, por exemplo, se o SUS compra 40% dos fármacos no Brasil, tudo que for patente vencida, vamos produzir internamente e comprar pelo SUS. E garantir também que a gente faça o licenciamento compulsório, que é o que se chama popularmente de quebra de patentes. Então, por exemplo, para a hepatite C, o Egito tinha 10% da população com hepatite C, ele fez o licenciamento compulsório do Sofosbuvir, conseguiu acabar com a hepatite C no país e ainda distribuiu 1 milhão de medicamentos para países de África. A Colômbia está fazendo o licenciamento compulsório do Dolutegravir para pessoas com HIV, que no Brasil 40 mil pessoas precisam desse medicamento e a gente não fez ainda o licenciamento compulsório. Se percebe que o deputado não entende sobre o tema, porque fala abstratamente em investir, mas não fala de marco de legislação de patentes, não fala de usar a capacidade instalada de consumo que já está colocada no SUS, não fala que mudança se precisa na lei de patentes. Você sabe, deputado, por que é importante não patentear micro-organismos? Você sabe, por exemplo, por que a Índia e a China... Acabou o tempo, né? É. Quando eu estava em... Olha, rapaz. Vamos 20 segundos ou vamos para a Isso pergunta? ele não sabe, não. Ele não tinha Ah, 20 não. segundos. Ele só Isso fala ele de, não sabe, não. ele só fala de corta gato. Corta gato? Esse e a rima. Eu esqueci dessa porra, verdade. Tem o Ia Rima. Isso ele sabe, né? Já acabou o tempo. Não, não cara. acabou não. Segundos. Opa, tinha 20. 20 segundinhos. Ah, tá indo reto? Vai, pô, vai, pô, fala aí, pô. Vamos lá. Eu quero só agradecer o Jones, porque ele já trouxe 2 projetos meus aqui que ele considera bons, e eu não sou capaz de
ver nenhum projeto dele que seja bom. Então, quero agradecer aí por esse levantamento que ele fez aí pra mim. E esse projeto de patente, sim, eu li, eu fiz inspirado na missão oficial que eu fiz na Dinamarca do ano passado, conheci a Novo Nordisk, conheci aqui a referência de saúde no mundo inteiro, conheci a comissão de indústria deles e apresentei com base nisso. Mas obrigado pelo elogio. Já pergunta pro Jones, já aproveita. Vou fazer uma pergunta para o Jones em relação a planejamento urbano e plano diretor na cidade de São Paulo. Vamos lá. São Paulo é uma das metrópoles, Jones, menos densas do mundo. 5 vezes menos densa do que Tóquio, 4 vezes menos densa que Paris, 3 vezes menos densa do que Madrid. Os ricos se isolam geograficamente dos pobres, os pobres têm um tempo de deslocamento do trabalho ou mesmo para se divertir muito maior do que os mais ricos, é um gasto em média aí 2 horas e 43 minutos, enquanto alguém que mora na periferia, em Parelheiros, por exemplo, enquanto uma pessoa que mora em Pinheiros, por exemplo, que o Boulos diz que é do Campo Belo, mas a gente sabe que ele sim é um playboy de Pinheiros. Campo Limpo. No Campo Limpo, mas diz que, muito obrigado pela correção, Campo Belo é... Ele não sabe de São Paulo. Tá bom. Tem que ser assim mesmo, velho. Ele não É sabe bom. de São Paulo. Ele ficou até com vergonha, ele ficou com a cara toda vermelha. Ele odeia errar, né, mano? Sim. Que ele não, mas que ele tava criticando o Boulos, né? E errou o nome. Uhum. Sim, sim. Aí é foda. Aí depois conta. Pois é. E diga-se de passagem, o Boulos mora um tempinho legal lá já, tá? Ele já mora, se eu não me engano, 1 ou 2 décadas lá, velho. Olha aí. Então, assim. Ainda mete a fake news. Pois é. Oh, meu Deus do céu, confundi o Campo Limpo com o Campo Belo, agora eu não sei mais nada de São Paulo. Realmente, você me isso. Aí reclama, né? Você tava sendo imaturo antes, né? Agora você reclama que a pessoa é imatura de volta com você, porque você errou o nome da parada. Vamos lá. E o rima, hein? Desmascarou, Jones, me desculpe, eu realmente devo me submeter à sua supremacia. Vamos lá. Diz que mora no Campo Limpo, mas ele de fato é um playboy de Pinheiros que só entrou na política, ele sim, pra aparecer. E no bairro dele, falei de Pinheiros, porque gasta cerca de 19 minutos no transporte público em comparação com a população mais pobre. Então eu queria perguntar pra você, e essa aliás foi uma política muito conduzida durante o governo da Erundina, pelo vereador Nabil Bonduque, na época, que foi um dos responsáveis pelo diretor. E um dos motes, né, de um dos planos diretores de São Paulo era justamente São Paulo não pode crescer, né, o que fez com que a gente tivesse essa periferia tão espalhada, que a gente tivesse essa dificuldade tão grande de se você fazer a distribuição de saneamento básico, por exemplo, no Parque de Taipa, onde eu coloquei. E, aliás, eu queria só reforçar um ponto que você colocou. Eles querem que organize uma ONG, talvez alguma ONG do MBL para ter corrupção. Se você quiser fazer alguma acusação em relação à ONG do MBL ter corrupção, por favor, faça taxativamente para depois eu te processar e pagar um churrasco, tá? Não faça assim, talvez tenha alguma ONG do MBL que vai desviar dinheiro para corrupção. Seja homem e tenha coragem de fazer uma acusação aqui na minha cara, né? Mas vamos lá. Justamente a degradação completa que a gente tem hoje do centro de São Paulo, a destruição do centro que está absolutamente tomado pelo crime organizado, pelo crime desorganizado, né? A gente sabe da perda também dos diversos prédios históricos que também têm sido invadidos, depredados, destruídos. E também as restrições que você tem hoje de estabelecimentos comerciais em corredores de trânsito. Queria saber a sua opinião sobre isso, que é um dos temas municipais mais importantes que se tem para qualquer cidade. Vamos lá, João, 5 minutos. Vamos lá. Primeiro, deputado, seu projeto sobre a lei de patentes, na justificativa era até bom que você diagnosticava as patentes de empresas estrangeiras como o principal motivo dos remédios caros no Brasil e a proibição de colocar eles para genéricos. Desde que a lei de genéricos foi aprovada em 1999, o SUS economizou 300 bilhões de reais comprando medicamentos genéricos ao invés dos medicamentos normais. Mas seu projeto tem vários limites, você nem lembra, nem estudou, nem leu. Por exemplo, não proibia patentes de micro-organismos, era muito leniente em relação a tríplice e quádrupla patentes no mesmo pedido, no mesmo medicamento, no mesmo tipo, e não colocava proteções nacionais. Repetindo, 85% das patentes registradas no Brasil são de estrangeiros. Tem, por exemplo, a copaíba é um negócio brasileiro que só nasce na Amazônia brasileira. E ela tem propriedades medicinais. Quando você vai olhar as patentes da copaíba, quem tem mais patentes da copaíba é a China, é o Japão, é os Estados Unidos e é a União Europeia. O Brasil é o que tem menos patentes. No debate que teve entre o deputado e o Orlando Silva,
Você perguntou sobre as patentes, o que não respondeu, deu uma resposta genérica falando de burocracia. Tem que diminuir a burocracia. O modelo da China, o modelo da Índia e o modelo de Bangladesh, que vem se tornando uma potência farmacêutica, é justamente ao contrário. Você ampliar o tempo de análise de patentes para você garantir que o interesse nacional não seja lesado, porque isso a gente está falando de milhões, de bilhões. Então essa fala genéricazinha de liberar, tem que reduzir burocracia, tem que fazer não sei o que, isso é mentira. A gente precisa, inclusive, fazer com que o licenciamento de patentes tenha um controle muito maior para impedir a sobreposição de pedidos de patente e para impedir essa prática de evergreen, que é a patente está vencendo, aí se faz, por exemplo, uma modificação na embalagem, se pede a extensão da patente e a partir disso vai milhões, bilhões, a depender do medicamento dos cofres públicos e do bolso do povo trabalhador. Repare que o Kim não falou nada sobre as empresas estrangeiras que estão ganhando. O Dolutegravir é 0,21 centavos de reais. Ele custa para a OMS. Querem vender no Brasil a 4,40. Pode deixar que tá. Querem vender no Brasil a 4,40 e a empresa que é... É comum, é a mesma coisa que aconteceu com o Captopril. O remédio para pressão que vem de serpentes brasileiras. Ele é patenteado lá fora. Pegaram a serpente aqui, produziram um negócio lá fora e a patente é estrangeira. Sendo que é um produto do Brasil, bicho da fauna brasileira. Cara, proprietária do Deluta. você percebe que o Kim fez uma pergunta nada a ver, né? O Jones, de forma correta, foi lá e retomou ao tópico passado e ficou mais 2 minutos falando de patente, velho, porque é realmente isso que importa, tá ligado? Então, sim. Ele até agora ignorou completamente a pergunta sem cabeça dele lá. Ele não vai fugir do assunto, não. Não vai pautar o debate, não, filho. Pode voltar pra cá, você não vai fugir do assunto. Aham. Muito bom, velho. Muito bom. Uma delas é a Pfizer, entrou na justiça para impedir que o Lafep, lá de Pernambuco, em parceria com a empresa de capital nacional, produza o Dolutegravir e faça o licenciamento compulsório. O deputado fugiu da pergunta, não soube responder, não soube explicar. Uma vergonha. Dito isso, veja, o deputado ele tem uma proposta que é uma tragédia, meu Deus do céu. Que ele fala assim, não, São Paulo tem que aumentar o adensamento urbano. Como é que ele quer aumentar o adensamento urbano? Metendo prédio. E aí, vamos lá, você que é trabalhador e que é trabalhadora, imagina, você conseguiria comprar um apartamento de 700 mil, de 800 mil, 900 mil, sabe? Ele quer meter mais prédio, onde já tem uma porrada de prédio, resultado prático. Em São Paulo, 20% dos imóveis do centro estão abandonados. São o quê? São casas? Boa parte são prédios. O cara Sabe? quer falar de aumentar o adensamento urbano sem tocar em nenhum momento o preço dos aluguéis. Como que o pobre vai conseguir acesso a essa moradia? Uhum. E como que não fica a especulação desses apartamentos, né? Pois é patético. 60 mil imóveis abandonados e manter a lógica de, ao invés de redesenhar o modelo urbano, tentando aproximar emprego e moradia, não só descentralizando os empregos do centro, porque, por exemplo, você pega os dados, você vai ver, peraí, para eu não citar errado, na Barra Funda, você tem 700 empregos para cada 100 moradores. Na cidade de Tiradentes, você tem 3 empregos para cada 100 moradores. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa construir moradia popular no centro. A gente precisa fazer com que o centro não seja só um lugar de pessoas ricas e as construtoras, as empresas privadas não querem construir moradia popular. Isso é um problema gigantesco. E a gente precisa garantir uma política de urbanização de favelas e construção de moradia popular também nas regiões periféricas e atração de emprego, mudando a lógica. Porque todo dia sai 2 milhões de pessoas, né, da zona leste para trabalhar no centro expandido. Esse fluxo diário, 2 milhões de pessoas para lá, 2 milhões de pessoas para cá, é inviável. Então a proposta do deputado é o quê? Não, vamos construir prédio, meter prédio. Isso não vai mudar absolutamente nada na lógica de deslocamento urbano na cidade. As pessoas pobres vão continuar morando na periferia, vão no máximo sair da periferia para trabalhar como porteiro, para trabalhar como empregada doméstica, nos prédios para classe média alta, prédios inclusive, que cada vez mais estão mais caros, com menos espaço, esse tal do modelo estúdio, né? Que isso é um crime contra a saúde das pessoas, né? Um negócio desse tamanho, custando 800 mil, custando 1 milhão e por aí vai. Vou guardar 20 segundos. Fechou. Réplica, vamos lá.
Primeiro que, mais uma vez, está atacando um espantalho, não é só colocar prédio e ele falou, olha, tem tantos lugares abandonados, isso só mostra a necessidade de você revitalizar o nosso centro histórico e para isso tem uma proposta justamente de fazer um porto digital, como foi feito em Recife, no centro de São Paulo, e você relativizar o tombamento que foi feito em prédios históricos para você preservar a fachada e poder mudar o uso interno, o que levou diversas empresas de tecnologia a revitalizar o centro histórico da cidade de Recife há décadas e que a gente pode gerar emprego, renda e investir em ciência e tecnologia e numa demanda gigantesca que a gente tem, que era a formação de programadores, de técnicos de TI. Existe hoje mais de... O que é que tem a ver? Como é que ele falou? Como é que é? Porto digital? Sei lá, pra poder preservar, tipo, os centros históricos e tal. Só que, tipo assim, ele tentando debater Recife com o Jones, que é de lá, sabe? Não sei se é uma boa estratégia. Não sei não, velho. Isso vai ser uma boa estratégia não, viu? Centenas de milhares de empregos, de vagas abertas em empresas, inclusive empresas brasileiras ou as mesmas empresas internacionais que querem contratar no Brasil e que precisam desse tipo de mão de obra, né? Um outro ponto fundamental, o pobre não vai ter que pagar 500, 600, 700 mil reais para poder comprar um prédio no centro. A revitalização do centro histórico com o adensamento do centro, que diminui emissão de CO2, que facilita você levar saneamento básico, porque é muito mais fácil você levar para um prédio do que você levar para um bairro inteiro, que facilita você levar energia elétrica, facilita você levar internet, que é o que funcionou tanto no mundo desenvolvido como no mundo em desenvolvimento. A gente não precisa ir muito longe. Buenos Aires é um dos exemplos disso, muito mais denso do que São Paulo, com calçadas muito mais agradáveis para se andar e com uso misto de imóvel, né? Ou seja, você coloca o comércio embaixo, você coloca o comércio no térreo, com as moradias em cima, fazendo com que seja muito mais agradável você frequentar um restaurante, você ir para uma loja de roupa, você tornar aquela cidade. Ele não fala em nenhum momento como que o trabalhador vai ter acesso a esse tipo de... Como que você vai morar num prédio no centro de São Paulo? Como que você vai comer num restaurante, num estabelecimento comercial? Ele fala que é tão moderno, revitalizado, né? Que gera emprego de programação, de tecnologia. Né, mais ativa e as ruas mais vivas, que inclusive tem um impacto direto na segurança pública, e você ainda pode utilizar, né, a outorga que as empresas pagariam para construir prédios mais altos. A gente abate isso com a condição de que elas façam enterramento de fios para a gente acabar com esses problemas de queda de luz que a gente tem na cidade de São Paulo. Em vez de elas pagarem a outorga para a prefeitura, elas se comprometem a fazer o enterramento de fios e a gente tem uma cidade, primeiro, visualmente muito mais agradável. A gente também tem uma cidade com uma infraestrutura muito mais concentrada e mais, a construção de habitações populares financiada pelo poder público. E você fala, de onde vai sair o dinheiro? Que mais uma vez você não disse em nenhuma proposta sua de onde sai o dinheiro das suas, mas das minhas, já repito para você que a gente tem caixa mais do que suficiente, 20 bilhões de reais, muito por causa da aprovação da reforma previdenciária, que imagino que você tenha sido contrário, mas sem isso a gente não teria capacidade de investimento e não teria capacidade de investir em moradia popular para o mais pobre poder morar mais próximo do seu trabalho. E outra coisa que ele colocou, né, em relação a, olha, o texto do seu projeto não tem X, não tem Y, não tem Z, a ideia é boa, mas falta isso. É justamente por isso que existe processo legislativo. É para isso que tem comissão temática na Câmara dos Deputados, e é por isso que, além do autor, tem um relator. Nenhum projeto é aprovado com seu texto original. O relator dá a redação final, justamente ouvindo contribuições e trazendo isso para o seu relatório final, e é assim que funciona o processo legislativo. E por fim, mentira. Mas não falou por que não tem a proibição de patenteamento de micro-organismo no projeto dele. Só disse, não, é exatamente por isso, né? O projeto está incompleto, mas a gente passa pelo processo e ele melhora com o tempo. Por que você não colocou? Então, respondeu. Tira de que tem burocracia para sair patente no Brasil, não sei o quê. Tinha uma fila de milhares de processos no INPE, e eu mesmo conheço o Dr. Zacarias na Câmara dos Deputados, demorou 11 anos para poder tirar um remédio. 20 segundinhos aí, manda bala. Como eu esperava, eu deixo esses 25 dias para comentar isso. Ele fugiu do assunto concreto das patentes, veio trazer um negócio sobre processo legislativo, não respondeu as perguntas, não respondeu as propostas, não respondeu se o que eu defendi, por exemplo, é bom ou ruim. Eu garanto para vocês que é bom. Tá subindo material nas minhas redes sociais agora sobre o debate de patentes. Um debate que ficou claro que o deputado não entende porra nenhuma. Aproveita que tá com a palavra, vamos para a última rodada. Vamos combinar, né? Não leu o projeto. Não entende, não tá falando.